Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. E hoje vamos encerrar, né, esse capítulo aqui. Hoje vamos falar do capítulo 10 do canto 12 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Shiva e Uma glorificam Markandeya Rishi. Então, temos falado sobre Markandeya no capítulo 8, 9 e 10. Então, essa é a terceira parte dessa história de Markandeya Rishi, né? Então, temos que começar pelo capítulo 8, no caso dessa narração. Então, nesse capítulo 10, Sri Shuta Goswami ele está descrevendo como Markandeya Rishi recebeu as bênçãos do Senhor Shiva. Certa vez, enquanto viajava no céu com a sua esposa, Parvati, o Senhor Shiva deparou com Sri Markandeya, absorto em transe de meditação. E a pedido de Parvati, o Senhor Shiva apresentou-se diante do sábio para lhe conceder o resultado de suas austeridades. Saindo de seu transe, Sri Markandeya viu o Senhor Shiva, o mestre espiritual dos três mundos, junto com Parvati, e adorou-os, oferecendo-lhes reverências, palavras de saudação e um assento. O Senhor Shiva, então, louvou os devotos santos da personalidade de Deus e solicitou a Sri Markandeya que pedisse qualquer bênção que desejasse. Markandeya rogou-lhe por devoção inabalável ao Senhor Supremo Sri Hari, aos devotos do Senhor Supremo e ao próprio Senhor Shiva. Satisfeito com a devoção de Markandeya, o Senhor Shiva concedeu-lhe diversas bênçãos, a saber, né, que era celebridade, a liberdade da velhice e da morte, até a época da dissolução universal. Também concedeu conhecimento de todas as três fases do tempo, né? Vigília, sonhos e sono sem sonhos. Também concedeu renúncia, conhecimento realizado e a posição de mestre dos Puranas. Aqueles que cantam e ouvem essa história de Markandeya Rishi se libertarão da vida material, que se baseia nos desejos acumulados resultantes do trabalho frutivo. Essa é a bênção de quem estuda, né, esses passatempos do Srimad Bhagavatam. Você se liberta da vida material simplesmente por ler o capítulo, né, e realizar no coração a essência do que está sendo narrado aqui, já que o Srimad Bhagavatam nada mais é do que Krishna, né, manifestado na forma dessa literatura. Então, no primeiro verso desse capítulo 10 do canto 12, Shuta Goswami disse: o Senhor Supremo, Narayana, providenciou essa opulenta exibição de sua potência ilusória.
Markandeya Rishi, depois de conhecê-la, refugiou-se no Senhor. Sri Markandeya disse: ó Senhor Hari, refugio-me nas solas de teus pés de lótus, que concedem o destemor a todos os que se rendem a eles. Mesmo os eminentes semideuses se confundem com tua energia ilusória, que lhes aparece disfarçada de conhecimento. É dito que as almas condicionadas são atraídas ao gozo material dos sentidos e assim passam a estudar meticulosamente o funcionamento da natureza. E embora pareçam estar progredindo em conhecimento científico, elas enredam-se cada vez mais em sua falsa identificação com o corpo material. E por isso afundam-se cada vez mais na ignorância. Temos que ter cuidado, com a energia ilusória disfarçada de conhecimento. O ponto é que devemos fazer como Markandeya Rishi fez, simplesmente, depois de ter toda a realização dessa energia ilusória, ele constatou que não vale a pena entrar em contato de curiosidade com essa energia, e devemos somente nos render imediatamente a Deus, sabendo que Ele é a origem disso tudo. Esse efeito ilusório não é muito interessante você estar envolvido para saber, com tantas perguntas, porque esse conhecimento também está disfarçado, a energia ilusória é disfarçada, e você acaba se envolvendo cada vez mais na ignorância. Então, o único conhecimento digno de ser adquirido é que Krishna é Deus e que nós devemos nos render a Ele em prática do serviço devocional, em práticas espirituais. Shuta Goswami disse: o Senhor Rudra, ou Shiva, enquanto viajava no céu em seu touro, acompanhado de sua consorte Rudrani, bem como de seus companheiros pessoais, ele observou Markandeya Muni em transe. A deusa Uma, ao ver o sábio, dirigiu-se ao senhor Girisha, ou Shiva, meu senhor, vê só este Brahmana erudito com seu corpo, mente e sentidos imóveis em transe. Quer dizer que, esses semideuses estão nos observando na medida em que avançamos e nos purificamos em Deus. Então ela continuou dizendo: ele se encontra tão sereno como as águas do oceano, quando cessa o vento e os peixes estão quietos. Portanto, meu Senhor, já que outorgas a perfeição aos que praticam austeridade, por favor, concede a este sábio a perfeição que de fato lhe cabe. O Senhor Shiva respondeu: com certeza esse Brahmana santo não deseja nenhuma bênção, nem mesmo a própria liberação, pois alcançou o serviço devocional puro à inexaurível personalidade de Deus. Então Markandeya Muni não estava interessado agora em nenhuma recompensa disponível em nenhum planeta dentro do universo. Ele estava vibrando de tal maneira esse amor a Deus que, mesmo o Senhor Shiva e a sua consorte, Parvati, aqui também é citada com vários nomes, observou a frequência daquela alma, e o Senhor Shiva vai dar uma bênção para ele. A energia do Senhor Shiva está pedindo ao Senhor Shiva para dar uma bênção ao Brahmana, que não deseja nenhuma bênção. Ela observou que ele não estava ali desejando liberação, porque o Markandeya havia alcançado o próprio Senhor Supremo.
Quando você entra em contato com Deus, você não deseja se liberar de nada, né? Você se torna, né, completamente satisfeito com a sua vida. O Senhor Shiva completou dizendo: ainda assim, por ele não desejar a liberação, minha querida Bhavani, conversemos com esta santa personalidade. Afinal, a associação com devotos santos é o que um homem pode obter de mais elevado. Shuta Goswami disse: após falar estas palavras, o Senhor Shankara, o Senhor Shiva, o abrigo das almas puras, mestre de todas as ciências espirituais e controlador de todos os seres vivos corporificados, aproximou-se do sábio. E porque a mente material de Markandeya deixara de funcionar, o sábio não percebeu que o Senhor Shiva e sua esposa, que são os controladores do universo, tinham pessoalmente vindo vê-lo. Markandeya estava tão absorto em meditação que não era ciente nem de si mesmo, nem do mundo interior. Porque essa ciência, né, dele, da pessoa e do mundo, vem da mente. E a mente dele deixou de funcionar porque ele estava totalmente absorto, né, aos pés de lótus de Deus. E compreendendo muito bem a situação, onde o sábio não recebeu adequadamente, né, o Senhor Shiva, o poderoso Senhor Shiva empregou o seu poder místico para entrar dentro do céu do coração de Markandeya, assim como o vento passa por uma abertura. E aí Sri Markandeya viu o Senhor Shiva aparecer de repente dentro do seu coração. O cabelo dourado do Senhor Shiva assemelhava-se ao relâmpago. Ele tinha 3 olhos, 10 braços e um corpo alto que brilhava como o sol nascente. O Senhor Shiva usava uma pele de tigre, carregava um tridente, um arco, flechas, uma espada e um escudo, bem como contas de oração, um tambor damuru, um crânio e um machado. Atônito, o sábio saiu do transe e pensou: quem é este? E de onde veio ele? Ao abrir os olhos, o sábio viu o Senhor Shiva, o mestre espiritual dos 3 mundos, juntos com Uma e os seguidores de Rudra. Markandeya então ofereceu respeitosas reverências, inclinando a sua cabeça. Quando viu o Senhor Shiva e Uma, né, o Parvati dentro de seu coração, Markandeya Rishi, assim, de imediato se deu conta da presença deles e também de seu próprio eu. Porque durante o transe, né, por outro lado, ele se absorvera apenas em meditar sobre o Senhor Supremo e por isso havia esquecido de si como o percebedor consciente. Então, Markandeya Rishi adorou o Senhor Shiva junto com Uma e os companheiros de Shiva, oferecendo-lhes palavras de boas-vindas, assentos, água para lavar os pés, água aromatizada para beber, óleos perfumados, guirlandas de flores e lamparinas de árati. Markandeya disse: ó poderoso Senhor, que posso fazer por ti, que és plenamente satisfeito com teu próprio êxtase? De fato, por tua misericórdia, satisfazes este mundo inteiro. Repetidas vezes ofereço-te minhas reverências, ó todo auspiciosa personalidade transcendental. Na qualidade de Senhor da bondade, concedes prazer. Em contato com o modo da paixão, pareces terrível
e também te associas com o modo da ignorância. Shuta Goswami disse: o Senhor Shiva, o principal semideus e o abrigo dos devotos santos, ficou satisfeito com o louvor de Markandeya. Contente, ele sorriu e dirigiu as seguintes palavras ao sábio. O Senhor Shiva disse: por favor, pede-me alguma bênção, pois dentre todos os que concedem bênçãos, nós três, Brahma, Vishnu e eu, somos os melhores. Ver-nos nunca é em vão, pois apenas por ver-nos um mortal alcança a imortalidade. Os habitantes e semideuses, governantes de todos os planetas, bem como o Senhor Brahma, o Supremo Senhor Hari e eu, glorificamos, adoramos e auxiliamos aqueles brahmanas que são santos, sempre tranquilos, livres do apego material, compassivos com todos os seres vivos, puramente devotados a nós, desprovidos de ódio e dotados de visão equânime. Esses devotos não diferenciam entre o Senhor Vishnu, o Senhor Brahma e a mim. Tampouco fazem distinção entre eles e outros seres vivos. Portanto, por seres dessa classe de devoto santo, nós te adoramos. Devemos entender que o Senhor Brahma e o Senhor Shiva são, respectivamente, manifestações das potências criadora e aniquiladora da personalidade de Deus Vishnu. Logo, existe unidade entre essas três deidades regentes do mundo material. Ninguém deve, com base nos modos da natureza, encontrar dualidade material dentro da potência regente do Senhor Supremo, embora esta potência se manifeste em três divisões, a saber, que é Brahma, Vishnu e Shiva. O Senhor Shiva está glorificando aqui o devoto santo, que tão logo tenha essas qualidades narradas aqui nesse verso, eles são assistidos pelos seres mais elevados do universo. Essa é uma dica para, se você quer realmente ter o auxílio potente da hierarquia superior do universo, simplesmente vibre nesse amor de Deus com total consciência, deixando os falsos interesses de lado, ou o falso ego. Então você fica numa posição observável pelos seres superiores para ser ajudado em qualquer questão. Você vai ser abençoado em qualquer coisa que você quiser. Mas não assim. Devemos ter o falso ego de querer essa assistência, mas entendemos que, estando com Deus, somos privilegiados em todos os aspectos, Principalmente na questão de despertar esse amor expansivo em nós. Sr. Shiva continua dizendo: meros reservatórios de água não constituem lugares sagrados, nem inanimadas estátuas de semideuses são verdadeiras deidades adoráveis. Porque a visão externa não consegue apreciar a essência superior dos rios sagrados e dos semideuses, estes só purificam após considerável tempo. Mas devotos como vós purificam imediatamente apenas por serem vistos. Por meditar na alma suprema, executar austeridades, ocupar-se no estudo védico e seguir os princípios reguladores, os brahmanas sustentam dentro de si os três Vedas, que não são diferentes do Senhor Vishnu,
do Senhor Brahma e de mim. Ofereço, portanto, minhas reverências aos Brahmanas. Aqui nesse verso, começamos a entender que Markandeya Rishi tinha desejado ver a energia ilusória do Senhor Vishnu e sofrera prolongadas misérias. Mas agora, na pessoa de Shiva, o Senhor Vishnu apareceu de novo diante do sábio e o aliviou de todo o sofrimento, transmitindo instruções espirituais bem-aventuradas. Sri Markandeya disse: é em verdade muito difícil para almas corporificadas compreender os passatempos dos controladores universais, pois estes senhores se prostram e oferecem louvor aos próprios seres vivos que eles controlam. Era o que estava acontecendo, né, nesse momento. Então o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva, né, acabam adorando um devoto santo da potencialidade de Markandeya Rishi. Então, para ele, isso é algo assim, ele ficou atônito, né? Porque as almas corporificadas não podem compreender essa atuação de Deus, né? Então, no mundo material, as almas condicionadas, elas lutam para dominar umas às outras. E por isso elas não conseguem compreender os passatempos dos verdadeiros criadores do universo. Tais senhores autênticos têm uma mentalidade maravilhosamente magnânima e assim, às vezes, se prostram aos mais qualificados e santos dentre seus próprios súditos. Dessa forma, né? Sinal de humildade, né? Deus adorando aquele que o adoram. Isso é o serviço devocional, é recíproco, né? Em geral, e só para induzir as almas corporificadas a aceitarem os princípios religiosos que os mestres autorizados da religião exibem, comportamento ideal, enquanto estimulam e elogiam o comportamento adequado dos outros. Essa é a razão, né, que o Senhor Shiva prestou respeitos ao santo Markandeya, no sentido de dar o exemplo, né, do comportamento adequado, mesmo que você seja muito elevado em vida espiritual. Por isso, né, Sri Markandeya, ele está dizendo que esta notória humildade é apenas uma exibição de misericórdia. Semelhante ao comportamento do Senhor Supremo e de seus companheiros pessoais, o qual o Senhor exibe por sua própria potência ilusória, não deteriora o seu poder, assim como os poderes de um mágico não diminuem em decorrência de sua exibição de truques. Ofereço, portanto, minhas reverências à suprema personalidade de Deus que criou este universo inteiro através de seu mero desejo e então entrou nele como a superalma. Ao fazer agir os modos da natureza, ele parece ser o criador direto deste mundo, assim como quem sonha parece agir no sonho. Ele é o proprietário e controlador último dos três modos da natureza. Contudo, permanece só, puro e inigualável. Ele é o mestre espiritual supremo de todos, a forma pessoal original da verdade absoluta. Devemos entender por esse verso que o Senhor Supremo libera suas potências materiais e pela interação delas acontece a criação. E o Senhor permanece à parte,
como a entidade transcendental suprema. Todavia, porque a criação inteira se desdobra segundo seu desígnio e vontade, sua mão controladora é percebida em tudo. Os homens, então, imaginam que Deus é o construtor direto deste mundo, embora ele permaneça à parte, criando através da manipulação de suas multifárias potências. Então se dá esse exemplo aqui do sonho, né? Quando estamos sonhando, apesar de estarmos contemplando, observando o sonho, como o sonhador estamos à parte, né? dessa situação onírica, né? Sonhadora. O Markandeya Muni continua dizendo, né, ao Senhor Shiva, reconhecendo ele como, né, o Senhor Vishnu, né, já que estamos assim, debatendo nesse contexto aqui até agora, e ele disse: ó Senhor onipenetrante, já que recebi a bênção de ver-te, que outra bênção posso pedir? Apenas por ver-te, a pessoa satisfaz todos os desejos e pode conseguir qualquer coisa imaginável. Mas solicito uma só bênção a ti, que és pleno de toda a perfeição e capaz de derramar a chuva da satisfação de todos os desejos. Peço para ter devoção inabalável à suprema personalidade de Deus e a seus devotos dedicados, em especial a ti. Agora, depois de realizado, né, o que era energia ilusória, depois de ter satisfeito o seu desejo, né, a sua curiosidade de entender, agora ele está definitivamente entendeu Krishna e está pedindo essa bênção de ter a devoção inabalável por Deus. Então essas palavras, né, desse verbo, né, Tat Parishu Tatatuaji, indicam claramente que o Senhor Shiva é um devoto do Senhor Supremo e não o próprio Senhor Supremo, porque se oferece ao representante de Deus o mesmo protocolo que é o próprio Deus. Markandeya Rishi dirigiu-se ao Senhor Shiva como Senhor nos versos anteriores. Mas agora fica bem claro que, como se afirma em toda a literatura védica, o Senhor Shiva é um servo eterno de Deus e não o próprio Deus. O desejo se manifesta na mente e no coração segundo as leis sutis que governam a consciência. O desejo puro de se ocupar no serviço amoroso ao Senhor leva o devoto à mais elevada plataforma de consciência e também a um entendimento tão perfeito da vida só é disponível pela misericórdia especial dos devotos do Senhor. Shuta Goswami disse: depois que o sábio Markandeya o adorou e glorificou com essas declarações eloquentes, o Senhor Shiva, incentivado por sua consorte, respondeu-lhe o seguinte: ó grande sábio, porque és devoto do Senhor Adoksaja, todos os teus desejos serão satisfeitos. Até o fim deste ciclo da criação, desfrutarás piedosa fama e serás livre da velhice e da morte. Ó Brahmana, que tenhas perfeito conhecimento do passado, presente e futuro, bem como realização transcendental acerca do Supremo, enriquecida de renúncia. Tens o esplendor de um Brahmana ideal, portanto, que alcances o posto de mestre espiritual nos Puranas. Shuta Goswami disse: após conceder essas bênçãos a Markandeya Rishi, o Senhor Shiva seguiu o seu caminho.
continuando a descrever a deusa Devi os feitos do sábio e a direta exibição do poder ilusório do Senhor que ele experimentara. Markandeya Rishi, o melhor dos descendentes de Brigu, é glorioso porque logrou a perfeição da yoga mística. Ainda hoje, ele viaja mundo afora, completamente absorto na devoção imaculada à Suprema Personalidade de Deus. Narrete, assim, as atividades do inteligentíssimo sábio Markandeya, sobretudo como ele experimentou o surpreendente poder da energia ilusória do Senhor Supremo. Embora este evento seja único e sem precedentes, alguns homens ininteligentes comparam-no ao ciclo da existência material ilusória que o Senhor Supremo criou para as almas condicionadas. Um ciclo interminável que perdura desde tempos imemoriais. Nesse verso, ninguém deve considerar que esses eventos em que Markandeya Rishi foi arrastado para dentro do corpo do Senhor por sua inalação e depois expelido em sua exalação, que isso seja assim, descrições simbólicas dos ciclos perenes de criação e aniquilação materiais. Essa seção do Srimad Bhagavatam descreve um acontecimento real e histórico, experimentado por um grande devoto do Senhor. E aqueles que tentam relegar esta história à mera alegoria simbólica são aqui chamados de tolos ininteligentes. Assim, no verso 42 desse capítulo 10 do canto 12, onde Shiva e Uma glorificam Markandeya, Shuta Goswami termina dizendo: ó melhor dos brigos, esta narração sobre Markandeya Rishi carrega consigo a potência transcendental do Senhor Supremo. Quem quer que a narre-a, ou ouça de maneira conveniente, jamais voltará a sofrer a existência material, que se baseia no desejo de executar atividades fruitivas. E assim, terminamos esse capítulo, recebendo a bênção de nossa leitura, se estivermos realmente assim devotados a esse entendimento, vamos nos libertar desse desejo de executar atividades fruitivas. Essa é a potência criada pela leitura desse passatempo transcendental, onde vamos entender definitivamente o que é a potência ilusória de Deus e também perceber que quando nos rendemos a Krishna, somos abençoados de todas as maneiras e também assistidos favoravelmente pelos seres mais elevados do universo. Essa é a qualificação máxima, quando o espírito, aquilo que somos, está vibrando em serviço devocional ou na rendição real a Krishna, ao Senhor Vishnu, dentro do nosso coração. Por isso que num verso anterior é dito que apenas por estar vendo alguém elevado, como o Senhor Shiva, o está vendo assim constantemente, meditando nessa forma do Senhor Supremo dentro do coração, ou no canto do santo nome do Senhor Krishna, a pessoa que está com a mente fixa, assim, momento a momento, fazendo disso a meta plena da sua vida, deixando a energia ilusória de lado, essa pessoa vai satisfazer todos os desejos e vai poder conseguir assim qualquer coisa que ela imaginar.
Por isso, os devotos puros são as pessoas mais poderosas dentro desse universo material, porém, em sua humildade, né, como o Senhor Shiva demonstrou aqui, adorando, né, o santo Markandeya, né, como exemplo, né, de como devemos ser, assim também somos, seguimos, né, com essa potência divina, numa intenção amorosa, não mais assim para nos envolvermos com a energia material, com o desfrute dos sentidos, porque agora compreendemos, né, como Markandeya Muni, a verdade sobre a energia ilusória de Krishna. Tudo está em Krishna, Krishna está em tudo, e aqui no mundo material tudo tem um início e um fim. E no mundo espiritual, onde Krishna habita, né, com seus devotos, com seus passatempos, assim, face a face, ali sim tudo é eterno e é nessa dimensão que devemos, né, almejar, voltar em nossa adoração a Deus e ali viver em plenitude de relacionamentos transcendentais, amorosos com Deus, sabendo, né, dentro do nosso coração como funciona essa energia ilusória, e então aprendemos que não precisamos estar mais aqui desse mundo material, né? Conforme Krishna diz no Bhagavad Gita, depois que voltamos ao mundo espiritual, né, o reino de Deus, assim, não voltamos mais para esse mundo ilusório, porque compreendemos que o que é essa energia ilusória. E esse capítulo do Srimad Bhagavatam está exatamente descrevendo essa realização de Markandeya Muni, e devemos realizar em nosso coração, assim, completamente esse passatempo, essa experiência. E se você realmente realizar essa energia ilusória, a bênção vai ser como a que foi dita nesse último verso, em que os desejos de desfrute, né, material, de interesse egóico, vão naturalmente deixar de existir. Essa é a bênção que esse estudo dessa história de Markandeya Muni nos oferece. Ok? Então, vamos aí, né, eventualmente, ouvir de novo, quantas vezes for possível, esses capítulos, né, 8, 9 e 10 do canto 12, para transcendermos essa atmosfera material na qual estamos condicionados, e estamos presentes exatamente nesse mundo aqui para realizarmos Deus, realizarmos o que é essa energia ilusória e voltarmos definitivamente para o nosso lar original, que é a morada do Senhor Krishna, em relacionamentos eternos de amor com Ele, numa posição, né, específica que queremos ter, como amigo, como amante, como parentes, né, como servos, assim, não importa. O que importa é viver nesse mundo de consciência plena, de realidade absoluta, e entender completamente que aqui nesse mundo nada vale a pena, e tudo que conquistamos, no final todo esse universo vai ser absorvido em Deus, e depois Ele manifesta tudo por sua potência mística. E se simplesmente sentamos, né, todos os dias em transe, como Markandeya Muni, almejando a vida devocional, a vida espiritual, a realização da alma, então seremos assistidos por Deus de dentro do nosso coração, né, e também por todos os seres místicos que estão a serviço de Krishna na administração desse universo, para favorecer os devotos, né, puros, os santos, que se esforçam assim, né, amorosamente, sabiamente, para ficar numa posição nesse mundo onde eles possam, após a morte desse corpo, né, material, voltar para a dimensão do espírito. Ok? Então é isso. Muita luz, muito amor, muita paz no coração de vocês. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.